A igreja de Laodiceia era a igreja mais rica da Ásia Menor. Uma igreja tão rica, uma cidade tão rica, em que essa cidade de Laodiceia habitava os grandes empresários e banqueiros da Ásia Menor, habitavam na cidade de Laodiceia. Era uma cidade muito rica. Uma cidade tão rica, irmãos, que no ano 61 depois de Cristo, após um grande terremoto que devastou a cidade de Laodiceia, juntamente com as outras cidades daquela região, a cidade de Laodiceia, ela se reergue das cinzas, sem nenhum dinheiro público, apenas com o dinheiro dos moradores, dos banqueiros e dos empresários que havia naquela cidade. Aquela cidade se reergue, aquela cidade se reconstrói, e essa riqueza se tornou o orgulho daquela cidade, consequentemente daquela igreja. Essa cidade de Laodiceia, ela produzia o melhor tecido de lã. Por isso que o Senhor diz para ela: você está nu. Você produz os melhores tecidos, mas você mesma não está vestindo, você está nu. Aquela cidade de Laodiceia havia um grande centro de medicina oftalmológica. Os melhores colírios da época saía da cidade de Laodiceia. Por isso o Senhor diz àquela cidade: você está cega. Você produz colírios que cura a cegueira das pessoas, mas você mesmo está cega. Irmãos, a igreja de Laodiceia, ela era diferente de todas as outras que nós estudamos aqui até hoje. A igreja de Laodiceia era uma igreja que não sofria nenhum tipo de problema, nenhum tipo de provação havia sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Éfeso, irmãos, que nós estudamos, a igreja de Éfeso, ela enfrentava uma perseguição externa dos falsos mestres e falsos apóstolos, tentando entrar dentro da igreja, para contaminar a igreja. Essa igreja aqui não passava por isso. A igreja de Laodiceia não tinha esse problema. A igreja de Esmirna, que eu ministrei aqui para vocês, ela enfrentava um problema de grande pobreza material. A igreja de Laodiceia não tinha isso, ela era extremamente rica, muito rica. A igreja de Pérgamo sofria grandes perseguições, irmãos, a ponto do seu pastor e líder Antipas ser queimado vivo dentro de uma arena. A igreja de Tiatira sofria problema com as heresias, como a da falsa profeta Jezabel, que contaminou o povo e levou o povo, a igreja do Senhor Jesus, à prostituição. A igreja de Sardes, que enfrentou grande problema de imoralidade sexual. Irmãos, a igreja de Laodiceia não enfrentou esses problemas. Não havia nenhum tipo de pressão interna, nem externa, nenhuma perseguição havia, nenhuma imoralidade sexual havia sobre a igreja de Laodiceia. Nenhuma heresia havia entrado dentro dos portões da igreja de Laodiceia, como por exemplo a seita dos Nicolaitas, de Balaão, da falsa profetisa Jezabel. No entanto, irmãos, é a igreja que recebe a carta mais dura. No entanto, é a igreja que recebe a carta mais pesada do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque era o retrato da igreja que o Senhor abomina, o retrato da igreja morna. Irmãos, eu não estou direcionando essa palavra, como as outras também, todas as vezes eu disse, eu não estou direcionando a igreja como um todo, 4 paredes, eu estou direcionando a você e eu, nós somos a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja do Senhor. Essa igreja era uma igreja morna, antes fosse quente ou frio, mas porque é morno, eu estou a ponto de vomitar. Eles se gabavam da riqueza deles, eles se gabavam de uma igreja rica, mas mal ele sabia que o Senhor da igreja estava a ponto de vomitar aquela igreja. Uma igreja, irmãos, cega para os seus problemas e para as suas necessidades. Uma igreja que já estava acostumado com o pecado, já não fazia mais efeito, já não fazia mais dor. Eu me lembro que nós chegamos de um encontro e tinha muitas vidas que saíram daquele encontro. Eu me lembro que um irmão 12 meu, na época,
levou uma pessoa para fazer o encontro, e essa pessoa se tornou discípulo dele. Ele era recém-convertido, e ele chega para mim um dia e fala assim: eu não aguento, eu tenho falta de paciência com esses novos convertidos. Falei: por quê? O que foi? Ele falou: eu chego 10, 15 minutos atrasado no culto, ele fica fazendo assim para mim, ó. Eu não gosto, eu tenho falta de paciência com esses novos convertidos. Eles criam muito problema na igreja. E eu disse para ele nesse dia: será que eles de fato estão criando problema? Ou será que ele está apenas revelando os problemas? E ele apelou comigo e falou assim: você está querendo dizer o quê? Eu falei: eu estou querendo dizer que o problema está aí. Você porque não está vendo. Você de fato chega realmente atrasado. Você, meu amigo, eu tenho intimidade para te falar isso. Você chega sempre realmente atrasado nos cultos. E ele está te repreendendo. Ele não está criando problema. Ele está apenas mostrando, revelando o problema que já está aí. A igreja de Laodiceia era uma igreja que ela já não sentia mais nada. O coração dele já não queimava mais, como aqueles discípulos a caminho de Emaús, que eu preguei também para vocês. O coração dele já não queimava mais, já não tinha mais fogo. Aquela igreja, irmãos, era uma igreja cega para as suas necessidades. Eles estavam já acostumados com o pecado, como às vezes esse meu irmão 12 estava acostumado a chegar atrasado, a sair mais cedo, a criticar os cultos. Uma criança, irmãos, uma criança é como um recém-convertido. Um recém-convertido é como uma criança, e criança fala aquilo que vê. Uma criança às vezes está revelando o problema que está dentro da igreja, mas a igreja está tão apática, tão morna, que ele já não consegue mais enxergar o problema. A igreja de Laodiceia era uma igreja que era o retrato da igreja orgulhosa, a igreja que se achava boa demais. Estou rica, estou abastada, não preciso de mais nada, de mais ninguém. Sou uma igreja dependente. Uma igreja, irmãos, tão cega, que o Senhor da igreja estava para o lado de fora dela e eles não viam. O Senhor da igreja estava para o lado de fora dela, por isso que o Senhor fala: eu estou à porta batendo. Porque o Senhor da igreja estava para o lado de fora da igreja. Tamanha era a cegueira desse povo. E essa igreja de Laodiceia, eles foram perdendo algumas coisas no decorrer da caminhada. A igreja Manaim, Ministério Apostólico de Campo Limpo, nasceu há 3 anos atrás. E nós nascemos com o fogo do Espírito, e estamos conseguindo manter esse fogo do Espírito. E eu acredito que a igreja de Laodiceia também nasceu assim. Mas com o passar do tempo, o orgulho foi entrando, a soberba foi entrando, o perigo das riquezas, a preocupação desse mundo foi entrando. Jesus já havia, irmãos, advertido sobre isso na parábola do semeador. A igreja de Laodiceia é o retrato da igreja que recebeu a palavra, mas foi sufocado pelos espinhos. Então essa igreja começa a perder e vai perdendo. E ela começa a perder primeiramente o seu vigor, o seu fervor. E um crente morno é um crente acomodado, complacente. Havia naquela igreja um sério problema. Problema de mornidão espiritual. E eu acho interessante, irmãos, como o Senhor Jesus pega a geografia daquela região e usa para poder falar com a igreja. Por que o Senhor fala que aquela igreja era morna? É simples, porque naquela geografia da cidade de Laodiceia, a cidade de Laodiceia era cercada por 2 cidades, uma chamada Hierápolis, que era como se fosse uma Caldas Novas, uma cidade que era conhecida pelas suas águas termais. Então, na cidade de Hierápolis, eram águas quentes. Por outro lado, do outro lado do rio Nico, havia uma cidade chamada Colossos, que era conhecida pelas suas águas extremamente geladas e medicinais. E a cidade de Laodiceia, ela era abastecida por essas 2 cidades. E as águas de Laodiceia vinham da cidade de Hierápolis e vinham da cidade de Colossos, através de um aqueduto. Porque os moradores de Laodiceia eram tão ricos que eles mesmos produziram aquedutos para que as águas de Hierápolis e as águas de Colosso viessem para a cidade de Laodiceia. E elas chegavam à cidade de Laodiceia já morna. Então o Senhor fala: você é morno. Antes você fosse frio ou quente. Irmãos, o crente que é frio, pelo menos ele sente a falta do calor. O crente que é morno, nem isso sente falta.
O Senhor diz àquela igreja: vocês são mornos. Vocês se consideram ricos demais, independentes demais, presunçosos, cheios de si. E vocês nem estão percebendo que o Senhor da igreja está por lá de fora dela. Aquela igreja era uma igreja que havia perdido os valores. Enquanto a igreja de Esmirna era extremamente pobre materialmente, o Senhor diz sobre a igreja de Esmirna: você é rica. A igreja de Laodiceia se considerava extremamente rica, e o Senhor olha para ela e fala assim: você é pobre, sim, miserável, pobre, cega e nu. Uma igreja que havia perdido os valores, uma igreja que usava medidas no lugar de valores, uma igreja em que media a sua alegria, a sua felicidade de acordo com aquilo que eles tinham. Sua felicidade era medida de acordo com aquilo que eles têm. E o Senhor diz àquela igreja: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos, e estão nus. Aí o Senhor dá uma solução para aquela igreja: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você está precisando de sofrer um pouco de perseguição. Você está muito mal acostumada. Você está muito acomodada, igreja de Laodiceia. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Sabe, irmãos, o sofrimento é o caminho mais rápido que o Senhor usa para trazer o povo dele às prioridades corretas. Infelizmente, o meio mais rápido que Deus tem de trazer o povo dele às prioridades certas, aos valores corretos, é através do sofrimento. Aquela igreja também havia perdido a visão. Eles não tinham visão espiritual. Era uma igreja extremamente carnal. Eles estavam preocupados com os valores. E eles concorriam um com os outros. Das 7 cartas que foi direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor, eles comparavam com as outras igrejas e falavam: nós somos melhores, nós somos ricos, abastados, estamos bem, nós não precisamos de mais nada. Uma igreja que era cega espiritualmente. E uma igreja cega espiritualmente, ela não consegue discernir o que vem e o que não vem de Deus. Uma igreja cega espiritualmente, eles não conseguem perceber a presença do Deus da igreja, dentro da igreja. Uma igreja que perde a visão espiritual, irmãos, está fadado ao fracasso e à morte espiritual. Por causa desse teatro, eu convoquei a minha liderança para fazer um jejum na sexta-feira. Toda sexta-feira eu faço jejum, até tarde, pelos cultos. Toda sexta-feira eu faço. Mas sabendo do peso dessa palavra, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os teólogos afirmam que essas cartas às 7 igrejas, e a carta de Laodiceia é a última carta, é a 7ª carta. Eles acreditam ser uma evolução da igreja, e como se a igreja de Laodiceia fosse a igreja dos últimos tempos. E eu falei: Senhor, nos livre disso, misericórdia. E eu clamei aos meus 12 para que nós fizéssemos um jejum, um propósito pelo teatro, por esse culto. E alguns 12 meus chegou para mim e falou assim: pastor, que jejum foi aquele? O que aconteceu nesse jejum? Eu passei mal o tempo todo, minha cabeça doía. Não foi nenhuma nem 2 pessoas que falou isso para mim, por causa do peso espiritual. Uma igreja que é cega, eles não conseguem perceber o mundo espiritual ao redor, e não conseguem ter discernimento do que é espiritual, o que é físico. Aquela igreja também, além de perder a visão, eles também estavam nus, eles tinham perdido as vestes. Uma igreja que perde as vestes, irmãos, é uma igreja que foi derrotada e humilhada. Porque vestes na Bíblia significa, nudez na Bíblia, significa derrota e humilhação. Por que que Adão e Eva, quando comeram do fruto, ficaram nus? Porque eles foram derrotados pelo pecado. E agora ia ser humilhado por causa do pecado. Uma igreja que perde as vestes é uma igreja que não tem condição de testemunhar sobre Cristo. Pelo contrário, uma igreja sem vestes, ela envergonha o nome de Cristo, porque na ótica do Senhor da igreja, eles estão andando nus, pelados.
Irmãos, imagina se sobe aqui um pregador, por mais ungido que seja, se ele estivesse nu. Tem como ele testemunhar sobre o nome de Cristo aqui em cima do púlpito? Assim o Senhor via essa igreja. Essa igreja, irmãos, ela não recebe nenhum elogio da parte do Senhor. Nenhum elogio. O Senhor disse para ela: conheça as suas obras. E eu sei que você não é quente nem frio, mas você é morno. Mas Jesus ainda amava aqueles santos mornos. Jesus ainda, apesar de tudo que essa igreja fazia, da ótica dessa igreja, o Senhor ainda amava. E Ele vai dizer: olha, porque eu amo vocês, porque eu disciplino a quem eu amo, eu vou disciplinar vocês, porque eu amo vocês. O Senhor então vai aplicar disciplina como prova de amor. E infelizmente, irmãos, muitos não entendem, e eu falei isso no culto passado, que disciplina não é amor, não é ausência de disciplina, não é. Pelo contrário, quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama disciplina. Nós estamos vivendo num mundo, num meio, em que os filhos são extremamente desonrosos e desobedientes. Sabe por quê? Porque falta disciplina. Porque os pais não conseguem separar e acham que amar é ausência de disciplina. Eu amo tanto que eu não quero bater, eu não tenho vontade de bater. Mas um pai que ama, ele disciplina. E Jesus estava dizendo para aquela igreja: porque eu amo vocês, eu vou discipliná-los. Eu vou disciplinar vocês. Eu vejo que como Jesus estivesse dizendo para aquela igreja, quando Ele resolve disciplinar aquela igreja, eu creio que Jesus deve olhar para aquela igreja e estar pensando assim: eu não consigo entender a atitude de vocês. Eu não consigo entender essa mornidão de vocês. Por causa de vocês, por causa do pecado de vocês, eu vim aqui nessa terra, eu sofri humilhação, eu deixei o meu trono de glória por vocês. Eu fui crucificado numa cruz, senti a dor de um homem por vocês. Eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu subi ao Pai e clamei ao Pai que enviasse o Espírito Santo por causa de vocês. No entanto, vocês estão vivendo assim de maneira acomodada, complacente, alheia ao pecado. Eu não entendo vocês. Então o Senhor diz àquela igreja: sê pois zeloso e arrependa. Irmãos, a palavra-chave para essas 7 cartas, se fosse para mim resumir em uma só palavra, essas 7 cartas que nós estamos ministrando, a palavra que resume todas essas cartas é arrependimento. Arrependa-se. Irmãos, arrependimento é a chave, é a senha, é o código que dá acesso ao trono de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, meu irmão. Eu não sei como é que você está com Deus, se você está em paz com Deus, ou se você está em guerra com Deus. Mas o fato é que tem um caminho para mim, para você, não importa o pecado que você tenha cometido, é o caminho do arrependimento. Arrependa-se. Arrependimento não é remorso, irmãos. Não é você voltar a cometer na semana que vem o mesmo pecado. O arrependimento, ele é tão sincero, puro, verdadeiro, que você nunca mais comete tal pecado. E não apenas isso, mas o arrependimento te leva a uma nova atitude, uma nova vida. Não tem como falar de um crente que se arrepende e continua na mesma prática de pecado, ou que pelo menos não mude de vida. O arrependimento sincero que o Senhor está falando, esse arrependimento que dá acesso ao trono de Deus, que abre portas, que escancara portas, janela dos céus, aonde bênção é derramada sobre nós. Esse arrependimento faz com que você se torne uma nova criatura. Você deixa as coisas passadas, os pecados passados, as práticas de vida passado, e você vive agora de acordo com a vontade dEle, não mais com a sua vontade. Isso é arrependimento. Irmãos, parece muito fácil pregar sobre arrependimento. É uma palavra muito simples de falar, mas ela é muito difícil de ser praticada. Porque uma pessoa, para se arrepender, ela precisa ser honesta com ela mesma. O primeiro passo para um cristão ser próspero é ele ser honesto para com Deus e assumir a sua condição de fraqueza, debilidade e dependência. E uma vez que tal pessoa, tal cristão, entende a necessidade disso, ela recebe a graça de Deus, o poder de Deus sobre ela. Eu estava lendo, irmãos, eu estou lendo o livro de Apocalipse. E eu estava lendo Apocalipse capítulo 9 essa semana.
E eu já estava no capítulo 9, no final do capítulo 9, depois você veja lá na sua casa. O anjo já tinha tocado a sexta trombeta, só faltava uma trombeta para ser tocada. Tudo isso que está em Apocalipse vai acontecer e você vai ver. A Bíblia diz que todo olho vai ver. Até mesmo aqueles que traspassaram o Senhor vai ver essa cena. O anjo já tinha tocado a sexta trombeta. Já tinha morrido 1/3 da população da terra. Os outros 2/3 que estavam na terra estavam sendo flagelados com tanto tipo de praga, de pestes, de fome. E a Bíblia diz lá no versículo 9, antes do tocar da sétima trombeta, a Bíblia fala assim: no entanto, apesar de tudo isso, eles não se arrependeram. Eles ainda continuaram adorando demônios, continuaram ainda adorando as suas imagens. Não sou eu que estou dizendo, tá? Apocalipse 9, nos últimos 4 versículos. Eles ainda continuaram adorando demônios, adorando a imagens de pau, de pedra, que não ouvem, que não vê. Eles não se arrependeram, apesar de tudo, de todo o flagelo, de toda a maldição que veio sobre eles, a ponto, irmãos, de não ter água para beber. Eles não se arrependeram dos seus homicídios, das suas mentiras, ainda assim eles continuaram. O caminho que o Senhor está me chamando, a mim e a você, Igreja Manaim de Campo Limpo, Igreja do Senhor Jesus que está em Campo Limpo, que está em Anápolis, o caminho que o Senhor está dizendo para mim e para você é: arrependa-se, arrependa-se, a volta para nós, a volta. Aí o Senhor faz um convite, irmãos. O Senhor da igreja agora vai fazer um convite àquela igreja, e o Senhor vai dizer: olha, eu te amo tanto, minha noiva, igreja minha, eu te amo tanto, que eu quero te fazer um convite. Eu estou para o lado de fora, o pecado de vocês me colocaram para o lado de fora da igreja, então, porque eu amo vocês, ó igreja minha, eu continuo batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, presta atenção, irmãos, se alguém, Jesus está direcionando a alguém dentro da igreja de Laodiceia, a uma pessoa dentro da igreja de Laodiceia. Jesus não está se referindo a uma congregação, a 4 paredes. Se alguém, olha o tanto que a carta é pessoal, se alguém ouvir a minha voz, abra, deixa eu entrar. Eu amo tanto a minha noiva, que apesar de vocês me colocarem para o lado de fora da igreja, eu ainda continuo batendo, insistindo para entrar, porque eu amo a minha noiva. O curioso é que nós aplicamos esse versículo de Apocalipse 3:20 para novos convertidos, e a aplicação desse versículo é para os cristãos da igreja. Abre a porta, não importa como esteja a congregação que você está, não importa como esteja o contexto, ainda que todos se afastem, fica atento que eu estou batendo, eu ainda insisto, abra a porta. Se alguém estiver ouvindo, deixa eu entrar, e quando eu entrar, eu vou ceiar com vocês, e vocês vão ceiar comigo. Aí Jesus vai transformar, irmãos, a sala de jantar, a sala da comunhão, em sala do trono. E aí nós vamos receber a graça de Deus e nos tornamos vitoriosos por causa do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Irmãos, eu encerro com o que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. E eu quero que todos vocês prestem muita atenção, que eu já encerro aqui. Haverá um julgamento sobre a igreja do Senhor. Haverá um julgamento sobre toda a terra. Mas esse julgamento vai começar pela igreja de Cristo. Nós somos os aferidores de medida. Nós somos o padrão de santidade. Eu e você vamos ser julgados primeiros. A Bíblia fala assim, na 1 Pedro 4:17, que o julgamento vai vir sobre toda a terra, mas que ele vai começar pela igreja do Senhor Jesus. E fala assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Como será? A pergunta que eu quero encerrar é a pergunta que eu comecei no início dessa pregação. Qual que é a avaliação de Jesus para mim e para você hoje? Se Jesus fosse escrever uma carta à igreja Manaim de Campo Limpo, o que ele escreveria sobre nós?
Se Jesus fosse escrever uma carta direcionada para mim e para você que está aqui nessa noite, o que Ele diria sobre mim e sobre você? Qual é a ótica dEle? Qual é a avaliação dEle sobre nós? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. O Senhor está às portas. O Senhor vai voltar. Essa semana eu ouvi um jovem dizer assim: pastor, por que eu não posso fazer o que meu pai fez? Por que eu não posso desfrutar a vida como meu pai desfrutou? E quando eu chegar na idade dele, eu faço como ele, eu arrependo. Eu falei, cara, deixa de ser burro. Ninguém sabe o dia de amanhã. E se Deus te levar amanhã? Ou se Jesus voltar amanhã? Seu pai viveu na ignorância durante tantos anos. Deus está te dando a graça de conhecer a graça dele, o favor dele, com tão pouca idade, cara. Deixa de ser burro. Às vezes, esse é o pensamento de muitos. Eu vou curtir a vida primeiro. Eu vou aproveitar a vida. E depois eu me arrependo e eu volto. O Senhor diz, quando Ele escreve à igreja de Tiatira, Ele fala assim: eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ainda que a palavra venha à tua boca, o Senhor já sabe o que você vai dizer. Cuidado. Jovens que estão aqui, tem jovem aqui? Tem jovem aqui? Eu acho que todos vocês são jovens. Acorda para o chamado que Deus está fazendo para cada um de vocês. Desperta. Vocês são a força da igreja. Desperta. Para de ficar fletando os seus olhares com o mundo lá fora. Deus está te chamando para ter uma vida santa, íntegra, reta diante dEle. E Ele promete bênção, prosperidade, proteção. Cara, deixa de ser mané. E aproveita o tempo da oportunidade que Deus está oferecendo para cada um de vocês, para cada um de nós. Se o pecado fosse bom, seus pais estavam lá até hoje. Se o pecado fosse bom, eu estava lá até hoje. E como eu disse aqui alguns dias atrás, o pecado é sim prazeroso, irmãos, aos olhos, até chegar à consequência. Sabe por que seu pai não está lá mais no pecado, meu irmão? Porque a consequência bateu a porta e ele não quer mais. É um caminho de morte. Deus olha para a igreja de Laodiceia e fala: vocês são muito orgulhosos. Vocês são tão independentes que vocês não dependem nem de mim mais. Aliás, eu estou para o lado de fora da igreja. Assim está muitos dentro da igreja, que Deus prosperou, porque Ele é fiel. Ele é alguém que dizima fielmente. Ele é alguém que oferta fielmente, primicia fielmente. É óbvio que Deus vai prosperar. Mas tal prosperidade financeira não diz respeito à salvação. Não te garante salvação. Então abre o olho, cara. Abre o olho. Qual que é a avaliação que o Senhor tem de nós? O que o Senhor diria de nós hoje? Amém. Hoje é noite de Santa Ceia. Assentado como você está, para facilitar, eu quero que os servos comecem a pegar os elementos da ceia e já vai distribuindo. Mas se você puder curvar sua cabeça e refletir um pouco no que Deus está falando a essa igreja. Em nome de Jesus, nós não somos essa igreja. Mas quem conhece a igreja de fato, senão o Senhor? Quem pode dizer acerca dessa igreja, senão o Senhor? Irmãos, eu posso olhar para você daqui de cima, eu posso te ver, posso até descrever as vestes que você está, mas somente o Senhor pode ver mentes e corações, e somente Ele consegue sondar as mentes e os corações. Neste momento, que o Senhor está olhando para você, sondando você, o que Ele diria sobre você nessa noite? Qual a avaliação que Ele tem de mim, de você? Talvez você esteja aqui, mas só Deus sabe a forma que você está aqui. Talvez você esteja aqui, e você durante o louvor até cantou, aplaudiu, mas só Deus sabe como está o seu coração. Só o Senhor, só aquele que sonda mentes e corações, só o Senhor da igreja tem a capacidade de poder te contemplar nesta hora, no mais íntimo e profundo do seu ser. Como você está hoje? O que o Senhor diria de você hoje?
Qual é a avaliação que Ele faria de nós hoje? O caminho que o Senhor está propondo para mim e para você é: ser zeloso e arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. O que tem te afastado hoje de Deus? Qual é a situação? Qual é o pecado que tem batido a sua porta? O que tem feito você hoje olhar para trás e não desejar o caminho que está sendo proposto para você? O que? Ou quem? Será que as amizades que você está andando, as pessoas que você está convivendo, está fazendo você olhar para trás, para os lados? É hora de você afastar dessas amizades. Acorda, acorda, porque o inimigo da igreja está ao derredor dela, bramando como um leão que ruge, buscando alguém a quem possa devorar. É assim que a palavra descreve sobre o inimigo, e você às vezes não está dando conta. Será que é a amizade que está com você? Será que é o lugar que você estuda? Será que é o seu ambiente de trabalho? Quem hoje é a pessoa? Qual é o lugar, o momento em que tem feito você olhar para trás? A igreja de Laodiceia era uma igreja que não estava mais preocupada com os problemas da igreja, nem com as necessidades da igreja, porque ela já estava rica, ela já estava abastada, ela não precisava de mais ninguém, e ela se vangloriava dessas medidas. Somos melhores, somos maiores, nossa construção é maior, a minha igreja é a maior igreja de Campo Limpo, a minha igreja é a igreja mais bonita, mais bela por fora de Campo Limpo. Grande coisa, se o Senhor não estiver dentro dela. Qual é a avaliação que o Senhor faz de mim, de você hoje? Talvez você hoje, dia de Santa Ceia, colocou a sua melhor roupa, a sua melhor veste, para poder participar da mesa. Isso é louvável, eu também faço isso. Mas como está o seu coração nessa noite? Só o Senhor da igreja pode conhecê-lo. Só o Senhor pode saber. Deixa que Ele sonde o seu coração nessa noite. Deixa que Ele arranque de você tudo aquilo que te afasta dEle. Se você quer desfrutar vida e salvação. Porque o Senhor vai voltar. O Senhor está às portas, e Ele vai voltar para buscar uma igreja, mas Ele não vai buscar uma igreja nua, Ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja que esteja com vestes brancas. Aconselho de você que compre de mim ouro refinado pelo fogo, aconselho de você que compre também vestes brancas e colírios para colocar nos seus olhos, porque você está cego, você está alheio ao que está acontecendo à sua volta. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Desperta, igreja. É hora de assumir o chamado, é hora de assumir o ministério, é hora de parar de brincar de ser cristão. Alguém que está aqui não recebeu o pão? Alguém não recebeu o pão? Levante sua mão. O pessoal aqui da frente está sem o pão ainda. Alguém não recebeu o cálice? O cálice, alguém não recebeu? Dona Ivone lá no fundo. Lucilene. O pão, mais alguém não recebeu o pão? O cálice, mais alguém não recebeu o cálice? Pessoal aí de cima, todos servidos? Amém. Se coloque de pé nessa hora. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de nós trazermos à memória o sacrifício de Jesus na cruz. O Senhor disse para nós fazermos isso todos os dias em memória, todas as vezes em memória dEle. Hoje é noite de você trazer à memória o sacrifício dEle. Você que está aqui, que ainda não foi batizado, presta atenção, aqueles que ainda não foram batizados. Por que você ainda não batizou? Nós vamos marcar um batismo para muito em breve. Deus colocou isso no meu coração na hora que eu subi aqui em cima. Nós vamos marcar um batismo para muito em breve. E você vai tomar a decisão de descer as águas. Porque batismo na Bíblia diz respeito à salvação. A Bíblia fala aquele que crer e for batizado. O que te impede de tomar a decisão de ser batizado?
Se você crê no sacrifício de Jesus, nada mais te impede. Você vai descer as águas no próximo batismo, amém? Todos vão descer as águas no próximo batismo, os que não foram batizados ainda. Para de ficar em cima do muro. Aliás, eu quero só lembrá-los que o muro não está para o lado de cá não, tá, irmãos? O muro está para o lado de lá, está para o lado do inimigo. Viu? O muro não pertence a Deus não. Muro é para o lado do inimigo. Quem está em cima do muro está para o lado de lá. Porque aquele que entrou pelos portões dos céus não tem muro. A única coisa que vê é a glória de Cristo. Você que não foi batizado, firma na sua decisão de descer as águas no próximo batismo. Amém? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, coloca virtude nesse pão, Senhor. Esse pão que simboliza o corpo do Senhor que foi moído naquela cruz por amor de nós, por amor da tua noiva, da tua igreja. O Senhor diz na tua palavra: meus filhos, façam isso todas as vezes em memória de mim. Traga a memória nesta hora, irmãos, Jesus naquela cruz, sendo crucificado por amor de mim e de você. Traga a memória para que você nunca esqueça quem pagou um preço por você, do sangue que foi derramado na cruz. Coloca virtude nesse pão, Senhor, que ao comermos desse pão, sejamos totalmente curados em nossas emoções, sejamos curados no nosso físico. Cura-nos, Senhor, ao comermos desse pão. E a palavra que temos nessa noite, Pai, é muito obrigado. Gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Estamos fazendo isso em memória de Ti, Yeshua. Estamos aqui participando da mesa contigo, Yeshua, trazendo à memória o Teu sacrifício naquela cruz. Coloca virtude nesse pão. Coma do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, que o Senhor venha colocar virtude nesse cálice, que representa, ó Deus, o sangue que o Senhor derramou naquela cruz quando foi transpassado. Um sangue, ó Deus, que vem sobre as nossas vidas, nos lavando, nos limpando, nos tornando mais alvos que a neve. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa lavar os nossos pensamentos. O Senhor possa lavar, ó Deus, o nosso coração, os nossos sentimentos. Deus, que o Senhor lave, Pai, no mais profundo, tudo aquilo, ó Deus, que precisa ser limpo em nós. Para que possamos, ó Deus, estar, Pai, com vestes brancas, com vestes novas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos lava nessa noite. Nos purifica, ó Deus, de todo pecado. Purifica a nossa mente e o nosso coração. Para que possamos estar cada vez mais, ó Deus, perto do Senhor. Ó Deus, nos lava nesta hora, Senhor. E que o Teu sangue que tem poder para purificar, purifique o nosso corpo de todo mal. Em o nome de Jesus. Beba do cálice, seja limpo nesta noite.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Yeshua, pelo teu sacrifício naquela cruz por nós. Não somos merecedores, não há nada de valor em nós para o Senhor fazer aquilo, mas o teu amor, a tua graça infinita, transbordante, nos alcançou. E aqui estamos, Senhor, tendo o privilégio de participar da mesa contigo, trazendo à memória o teu sacrifício naquela cruz. Sacrifício esse, Deus, que nos deu vida, vida em ti, vida em abundância. Obrigado, Yeshua. Obrigado, Senhor Jesus. A palavra que nos vem, Senhor, gratidão. Gratidão por um Deus tão bom, tão maravilhoso. Sonda, Senhor, os corações dessa igreja. Sonda as mentes dessa igreja. E não permita, Senhor, que nenhum tipo de heresia, de perseguição, de cegueira espiritual adentre-se sobre os portões dessa igreja. Mantenha essa igreja santa, Senhor. Mantenha a tua noiva santa. Guarda-nos debaixo do teu sangue. Livra-nos de toda contaminação deste mundo. Livra-nos, Deus, de toda cegueira espiritual. Livra-nos, Deus, de estarmos nus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar como igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face dessa terra. Uma igreja santa, uma igreja ungida, uma igreja próspera, uma igreja que possa testemunhar o nome de Jesus por onde você passar. Que você possa ser a igreja que ame o seu Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Uma igreja que produza frutos, frutos que permaneçam. Uma igreja que possa caminhar em santidade e jamais se ver sem vestes, sem visão, sem valores e sem fervor. Deus, em nome de Jesus, livra-nos de sermos uma igreja morna. Queremos ser quentes, Senhor. Queremos ser quentes, meu Deus, uma igreja quente, uma igreja que produza frutos que permaneçam para o Senhor. Assim eu te abençoo, com a semana de tremendas vitórias e conquistas, aonde o Espírito Santo te conduz em cada passo, em cada decisão, e que você possa deslumbrar os grandes feitos do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a sua aliança, sobre os seus filhos. Assim eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele, porque Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia.